1 Samuel, capítulo 17, versículo 26, eu estou até nervoso. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que será feito a um homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetira Davi o que disseram, comentando, e lhe disseram: é isso que será feito ao homem que matá-lo? Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou irritado com ele e perguntou: por que você veio aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Olha o que Eliabe fala de Davi: sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau, você só veio para ver a batalha. Davi respondeu: o que fiz agora? Será que eu não posso nem conversar? Então se virou para outro e fez a mesma pergunta. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, o teu servo irá lutar com ele. Saul respondeu: você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Davi, entretanto, disse a Saul: eu, teu servo, apacentava as ovelhas do meu pai. Quando vi um leão e um urso e levavam a ovelha do rebanho, eu saía atrás dele e o feria, e livrava a ovelha da sua boca. Quando ele se levantava para mim, eu o segurava pela juba e lhe dava golpes até matá-lo. O teu servo pode matar um leão e um urso, esse filisteu circunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. Olha o que Davi fala: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e com certeza me livrará das mãos desse filisteu. Amém? Você conhece a história aqui, irmão? Você sabe o que aconteceu depois daqui? Até quem não é crente, ele conhece a história de Davi e Golias. Depois que Davi disse que ia matar Golias, Davi era um cara corajoso, ele foi lá e realmente ele destruiu o gigante. E quando ele destruiu o gigante, ele ficou famoso, irmão. Imagina lá, existia um gigante desafiando todo Israel, existia um gigante jogando a honra do povo de Deus no chão. Aí se levanta um homem, defende a honra do povo de Deus, ele derruba o gigante, sabe o que fica? Ele fica famoso. Aqui é um momento que o fruto de Davi ficou visível. Aqui é um momento que Davi aparece para o mundo. Aqui é um momento que todas as pessoas, elas percebem quem era Davi, e elas só não percebem como as mulheres começam a cantar sobre os feitos de Davi. O que Davi fez foi tão heróico, que as mulheres começam a cantar. E queridos, eu acho interessante, porque nós queremos ter essa história. Quem não queria um dia fazer coisas marcantes para Jesus? A maioria das pessoas que estão aqui, quem sabe, que tem mais de um ano de fé, elas já se imaginaram um dia fazendo grandes coisas para o Senhor. Elas já se imaginaram um dia orando por alguém e essa pessoa sendo curada. Elas já imaginou um dia cantando músicas celestiais, onde pessoas serão tocadas e cheias do Espírito Santo. Ela já se imaginou, quem sabe, começando uma igreja ou fazendo algo. Só que, querido, isso aqui é tudo muito legal, mas eu quero trazer uma palavra de Deus para você, porque ver o Davi que derrotou o gigante é muito fácil, mas para a gente entender por que Davi derrotou o gigante, nós precisamos entender o processo de Davi, porque o grande segredo de Davi não era derrubar gigantes. O grande segredo de Davi é porque antes de derrubar o gigante, ele já era um adorador no secreto, e quando ninguém conhecia Davi, o Senhor já conhecia Davi. Quando ninguém conhecia, o Senhor já conhecia. Então deixa eu te falar uma coisa: antes de Davi aparecer, ele já tinha raízes no secreto, ele já era conhecido pelo céu. E levante sua mão, eu quero profetizar para a sua vida hoje. Deixa eu te falar uma coisa: antes de Deus te levar a frutificar, Deus quer primeiro estabelecer raízes em você. Deus está procurando pessoas aqui nessa noite, onde antes de crescer para fora, ele possa crescer para dentro, ele possa crescer interno. Pessoas que serão tão capacitadas em Deus, serão tão enraizadas em Deus, que elas não temerão ao gigante.
Se você perceber, quando tentaram dizer, Davi, você é moço. Davi, não, peraí, tenha calma. Deixa eu te contar uma história que ninguém sabe, mas quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, vinha um urso, e eu pegava o urso e matava, vinha um leão, e eu pegava o leão e matava, e da mesma maneira que Deus me deu o urso, da mesma maneira que Deus me deu o leão, Ele também me dará esse gigante. Sabe o que é que Davi estava dizendo? Ele estava dizendo, você não me conhece, mas eu já tenho experiência no secreto. Ei, lá na minha casa Deus fala, ei, lá na minha casa eu escuto a voz de Deus. Ei, deixa eu te falar uma coisa, Deus está levantar uma geração mais apaixonada pelo secreto do que pela plataforma. Tem muita gente apaixonado pela plataforma, mas o segredo de Davi não era a plataforma do gigante, o segredo de Davi era ser conhecido por Deus no secreto. Ei, eu estou empolgado, gente. Se empolga aí. Essa geração, Deus quer levantar essa geração que já ouviu de Deus, essa geração que não precisa ser afirmado por homens. Sabe por quê? Porque lá no secreto ela já foi afirmada por Deus. Deixa eu te falar uma coisa, não existe fruto bom sem raiz forte. O segredo de um bom fruto são as raízes fortes. O fruto que é duradouro é um fruto de uma raiz forte. Uma árvore, ela não vai logo para o fruto. No ciclo do crescimento, o fruto é a última coisa. No ciclo do crescimento, o fruto é a última coisa. Primeiro existe um processo. E um dos problemas da nossa geração é porque ela quer frutificar sem raiz. Ela quer fruto sem processo, mas é impossível ter fruto sem raiz. Eu preciso que você entenda que antes de Deus crescer para fora, Ele quer crescer para dentro. Sabe por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Simplesmente porque era um homem que Deus sabia que ele poderia crescer para dentro. Deixa eu falar uma coisa para você. Árvores sem raízes morrem rápido. Ministério sem secreto morre rápido. Vida espiritual sem secreto morre rápido. Então Deus quer falar com você. E hoje eu quero falar aqui 3 coisas sobre Davi. A primeira coisa que eu quero que você entenda sobre Davi é porque Davi, ele foi primeiro aprovado no secreto. Diga comigo, aprovado no secreto. Davi, ele foi aprovado. E deixa eu te falar uma coisa. Preste atenção, você que está aqui. Quem sabe você chegou aqui quebrado. Quem sabe a tua história é uma história que ninguém nunca acreditou em você. Quem sabe você já tentou fazer algo para Deus, mas infelizmente veio a vida, te deu uma rasteira e você caiu. E é por isso mesmo que eu estou te dizendo isso aqui, nesta noite. Cara, Deus te ama tanto, que Ele quer te esconder hoje. A gente acha que muitas vezes quando a gente chega para uma pessoa lá na igreja e diz assim, cara, tenha calma, não queira plataforma, queira o secreto primeiro. Às vezes as pessoas acham que é porque a gente é ruim, porque a gente não acredita, mas você precisa entender uma coisa. Olha para cá, Davi foi aprovado no secreto porque Davi entendeu que a fase da semente era semente e a fase do fruto era fruto. Preste atenção, você não pode dar fruto enquanto ainda tem uma semente. Tem pessoas que ainda têm uma semente, glória a Deus pela sua semente. Um dia a Believe Church era uma semente, mas ela só virou fruto no tempo necessário. Antes dela virar fruto, ela primeiro teve um processo. E Jesus está dizendo para você hoje, tenha calma. Sabe por quê? Porque uma semente é frágil. Diga assim comigo, uma semente é frágil. Olha para cá, é por isso que Deus te esconde. É por isso que Deus está te escondendo. Algumas pessoas chegam para mim, desesperadas na igreja, eu quero servir, sabe, nos últimos anos nós temos produzido na igreja uma geração de escravos. Eu não estou falando que é errado servir é maravilhoso, mas o nosso serviço não pode ser como escravo, o nosso serviço ele tem que ser como filhos.
Eu não sirvo porque eu quero chamar a atenção, eu não sirvo porque eu quero algo, eu sirvo porque eu já entendi que eu sou filho de Deus, e como filho de Deus, eu quero cuidar dos assuntos do meu Pai. Então Deus está dizendo para você hoje, cuide da sua semente primeiro, pois a qualidade da sua semente te definirá a qualidade do seu fruto. A qualidade da sua semente vai definir qual a qualidade do seu fruto. Mas, gente, vamos ser sinceros, no fundo isso nos incomoda. Porque a nossa natureza adâmica humana, o que ela quer? Ela quer que as pessoas vejam. Ela quer que as pessoas percebam. Só que no Evangelho é diferente. É morrer para viver, é descer para subir, é diminuir para crescer. E Deus hoje está dizendo: filho, eu estou te escondendo porque eu te amo. Olha a proposta do diabo para Satanás. Preste atenção. Primeiro ele chega assim: se tu és o filho de Deus. Olha o que o diabo chega dizendo para Jesus: ei, você é mesmo o filho de Deus? Ele está jogando contra a identidade de Jesus. Deixa eu te fazer uma coisa: quem já é afirmado por Deus no secreto, ele não escuta as vozes que vão contra a sua identidade. E deixa eu falar uma coisa, o nosso problema é que muitas vezes nós queremos ouvir do pastor aquilo que só pode ser afirmado por Deus. Olha, nós hoje estamos criando uma geração de filhos mimados. Apocalipse capítulo 4, versículo 1 diz: depois dessas coisas olhei e vi uma porta aberta no céu. Sabe por quê? Porque essa porta é livre para a gente entrar. E deixa eu te falar uma coisa, Deus quer afirmar a sua identidade lá no seu secreto. Deus quer te afirmar quem você é. Mas antes de Jesus afirmar a sua identidade, cara, a gente primeiro precisa ter uma revelação de Jesus. E muitas vezes nós queremos ter a afirmação da nossa identidade sem uma revelação de Jesus, irmão. Isso é impossível. É isso que acontece com Pedro. Quando Jesus chega para Pedro e diz assim: quem tu dizes que eu sou? Aí Pedro olha e diz assim: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Uma revelação de Jesus. Aí é nesse momento que Jesus olha para ele: ah, tu sabe quem eu sou, tu tem uma revelação sobre mim, agora eu vou te dizer quem você é. E eu te digo que você é Pedro, é pedra, e sobre mim você edificará a minha igreja. Eu te digo que você vai ser um edificador de igreja. E a gente quer pegar o caminho inverso. Nós queremos uma afirmação da nossa identidade antes de ter uma afirmação da identidade de Deus, irmão. Isso é impossível. Porque aquele que já foi afirmado por Deus, cara, não precisa ser afirmado pelos outros. Gente, vou falar uma coisa, hoje eu nem ligo mais. Mas eu não tenho jeito de pastor, eu sou louco, eu sou sem noção. Gente, eu tenho todo o perfil contrário para ser pastor, eu faço minha esposa passar vergonha. Mas todas as vezes que eu quis desistir da minha chamada, quando eu estou no meu secreto, eu lembro de uma palavra que Jesus disse para mim: ei, eu te escolhi, Samuel. Eu não errei quando eu te fiz. Eu fiz você para dar alegria às pessoas. Mas, preste atenção. Sabe qual era o momento mais fácil de matar Davi? No campo. Era por isso que Deus escondeu ele. Depois que Davi vira guerreiro, é difícil matar. Mas quando está no campo é fácil. Então é por isso que Deus te esconde. É por isso que Deus escondeu Davi. Sabe qual é o momento mais fácil de matar os seus sonhos? É quando eles estão nascendo. Sabe qual é o momento mais fácil de matar a sua chamada? É quando a sua chamada está nascendo. Sabe qual é o momento mais fácil de Satanás te tragar e acabar com você? É quando o projeto de Deus está nascendo para você. E o que é que Deus te faz? Deus diz: ei, filho, eu vou te esconder, porque eu primeiro quero que você cresça para dentro. E parece que muitas vezes Deus está nos puxando para o secreto e nós estamos correndo para a plataforma. Ainda é no secreto que Deus está levantando os seus profetas. Ainda é no secreto que Deus está dando as melodias. Ainda é no secreto que Deus está levantando os pregadores. Ainda é no secreto que Deus está levantando pastores. Ainda é no secreto que Deus está distribuindo as canções celestiais. Igreja, eu dizer para você, a igreja verdadeira, a que Cristo morreu e ressuscitou, não é uma igreja de espectadores. Não é uma igreja de pessoas que vão num domingo e depois vão para casa. A igreja é uma igreja de sacerdotes. Sabe por quê? Porque são de pessoas
que estão acostumadas, habituadas a ministrar a Deus no seu secreto. Você sabe qual é o melhor momento de derrubar uma árvore? Eu me lembro que, um pouco antes de me mudar de Taubaté, meu vizinho estava fazendo uma reforma. E eu sou produtor de conteúdo junto com minha esposa. E cara, se tem uma coisa que quem produz conteúdo detesta é barulho. Dá raiva, mano. E aí começou uma reforma do lado da de casa. Eu ia gravar vídeo, aí ficava teco, 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 leco, teco, 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 teco. Aí eu disse, vou desistir. Aí parava. Aí eu disse assim, agora eu vou gravar, mano. O cara parou, aí apareceu, ligava a câmera no celular. Teco, leco, teco, 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 batida e teco, leco, teco, teco. Eu vou parar. Aí eu parava. E eu fiquei com muita raiva dessa reforma. Aí eu saí lá na frente da casa. Aí eu vi que nesse dia, preste atenção, eu vi que nesse dia tinha uma grande árvore em frente da casa do meu vizinho. Aí o meu vizinho tinha derrubado lá os homens. Só que quando eles derrubaram a árvore, eles deixaram um cotoquinho, sabe um negocinho no chão? Um cotoquinho de árvore. E aí eu olhei aquele cotoquinho, fiquei admirando. Aí eu cheguei pro pedreiro e perguntei, mano, você não vai tirar isso aqui não? Ele, o quê? Esse cotoco. Esse negócio aqui. Você não vai tirar não? Não, vou não. Por quê? Eu não esqueci, ele olhou para mim e disse assim, é impossível. Eu, como assim é impossível tirar esse negócio aqui? Não é só jogar, fazer um buraco e ter. Ele, não. Cara, ele disse assim, essa árvore cresceu tanto, que ela criou raízes. Essas raízes ganharam a casa toda. Para derrubar essa árvore, cara, eu tenho que derrubar umas 3 casas. É muito trabalho, eu não consigo derrubar a árvore. Aí na hora, nesse tempo, gente, no tempo que eu estava escrevendo essa mensagem, eu tinha acabado de saber que minha esposa tinha perdido um bebê. E aí quando eu estava escrevendo essa mensagem, quando eu ouvi esse negócio da raiz, que era impossível porque ela tinha criado raiz dentro da árvore, lá dentro da terra, o Espírito Santo falou assim para mim, Samuel, é isso que eu quero que você entenda, eu estou criando raízes, e quando eu crio raiz, pode vir a tempestade, pode levar o que você tiver, pode levar os teus bens, pode levar os teus sonhos, pode levar as tuas expectativas, mas aqueles que estão firmados na rocha, enraizado em mim, eles não vão conseguir levar. E é isso que Deus quer fazer com você, sabe? Ele quer crescer tanto para dentro que vai chegar um momento, cara, que você vai poder perder tudo, vai poder ter tudo ido embora, os amigos terem ido, o dinheiro ter ido embora, mas as raízes, elas vão permanecer, e pode fazer a tempestade que fizer, você não vai cair. Xerere canta. Eu estou falando. Levanta a mão aí, eu estou querendo falar para pessoas hoje que chegaram aqui pensando em desistir. Deus está dizendo aqui, tenha paciência, eu estou criando raízes. Ei, tenha paciência, eu estou criando raízes. Porque o que colocamos no início tem grande importância, pois ele afeta o resultado final. E Deus quer construir a sua fundação do jeito certo. Ei, Deus, Ele não trabalha com gambiarra. Deus não faz gambiarra. Se Deus vai fazer alguma coisa na sua vida, Ele quer fazer do jeito certo. Vou falar para você, o campo foi o lugar secreto, onde Davi construiu a fundação da sua intimidade com Deus. Teve um tempo que Davi virou rei. Levaram o reinado de Davi. Davi estava fugindo do filho dele, Absalão. Tu pensa o que é uma coisa difícil na sua vida, você ter que fugir e ainda é o seu filho principal traidor. Mas era Davi fugindo e dizendo, eu glorifico a Deus, porque Ele sempre esteve comigo, eu me alegro no Deus da minha salvação. O ingrediente certo, do jeito certo, produz o fruto certo. Por isso, tome cuidado com a sua semente. Cara, a semente de Davi no secreto era tão poderosa, que até quando Davi peca,
Obrigado. Até quando Davi peca. E o profeta Natan chega para ele e diz assim: Davi, tu pecou. Cara, a oração de arrependimento de Davi é uma coisa que me constrange, porque quando chegaram para Saul e disseram assim: Saul, tu pecou. Saul olha para Samuel e diz assim: tá bom, Samuel, eu sei que eu pequei, mas não me envergonha na frente do povo. Sabe o que é que Saul estava dizendo? Samuel, eu sei que eu pequei, mas toma cuidado com o meu reino. Sabe por quê? Porque para Saul o importante era o reino. Então, não me envergonha, me deixa continuar rei. Quando o pecado de Davi é revelado, Davi faz diferente. Davi olha e diz assim: tira tudo, tira o reino, tira o dinheiro, tira o governo, tira tudo, mas só não tira a alegria da tua salvação. Porque Jesus, eu posso existir sem reino, mas eu não existo sem ti. Jesus, eu posso existir sem dinheiro, mas eu não consigo existir sem ti. Jesus, eu posso existir sem plataforma, mas eu não resisto sem ti. Jesus, eu posso existir sem seguidores, mas eu não consigo existir sem ti. Então tira tudo, Deus, mas não tira a tua presença. Porque sem a tua presença eu não consigo, sem a tua presença eu não ando, sem a tua presença eu não existo. E essa consciência que Deus quer colocar em nós. Eu me lembro que uma vez a gente estava numa reunião na conferência da nossa igreja, era o Fire Refine, como teve agora. Só que essa reunião foi diferente, porque tinha um Danduque, tinha algumas pessoas que Deus ele tinha levado para as ações. Lá em 2016, 15, 16, aconteceu uma coisa bem louca na nossa igreja, porque as pessoas que a gente fazia mesa, que a gente compartilhava o nosso secreto, de repente aquilo começou a ganhar o Brasil, e de repente algumas músicas eram cantadas na nossa mesa, ela tinha ganhado o Brasil, cara. Era muito louco, que de repente a gente só queria amar Jesus, mas a gente estava sendo conhecido no Brasil, as pessoas nos chamando para louvar, não, no meu caso não, né? Porque eu não canto. Mas me chamando para pregar, e eu olhava assim: mano do céu, esse pessoal é doido, ele nem sabe que eu sou louco, está me chamando para pregar. É loucura isso. E aí a gente estava com o Danduque. Eu nunca esqueço o dia que o Danduque chegou e olhou para o meu pastor, Leandro Barreto. Ele olhou e disse assim: Leandro, eu quero te lembrar uma coisa. Eu quero te lembrar que o que a nossa família tem de mais precioso é a presença. A nossa maior preciosidade não são as músicas que são cantadas, não são os seguidores do Instagram, não são os listens do Spotify. A nossa maior preciosidade é a presença. Nós ouvimos a Deus de tal maneira, Leandro, que se você tiver que negociar alguma coisa, negocie os seguidores, negocie a influência, negocie o sucesso, negocie as músicas, negocie o Instagram, mas não negocie a presença, porque se você negociar a presença, você uma hora vai cair e vai ter que negociar. Mas Leandro, se você perder os seguidores, se você perder o Instagram, se você perder as músicas, se você perder a influência, mas mantiver a presença, o Espírito Santo, ele faz tudo novo de novo, quantas vezes for preciso, porque o que nos trouxe aqui não foi uma música, foi a presença de Deus. Triste é a igreja que não entende isso, onde as pessoas amam mais a plataforma do que a presença, irmão. Vai cair, mas aqueles que estão com a sua base firmado na rocha, pode vir a tempestade, eles não irão cair. Olha o que acontecia. Davi, você está louco? Você vai lutar com o gigante? Olha para você. Davi, como é? What's Jesus? É que eu falo inglês com Jesus, gente, viu? Eu oro em inglês. Jesus, I love you. E Jesus entende meu inglês, gente, viu? Segunda coisa que eu quero falar para você é justamente que se primeiro Davi foi aprovado no secreto, segundo, calou as vozes. Diga para mim, ele calou as vozes.
Você é louco, Davi. Você vai lutar? What Jesus? Como é? Na Nordeste a gente diz assim, como é? E o crazy? Posso te contar uma história? Posso te contar uma história, Saul? Quando eu estava num campo, vinha um urso. O urso é muito mais forte do que eu. Você já viu alguém derrubando um urso? Mas com o Senhor eu derrubava. Eis, viu o leão. As pessoas viam o leão e correm. Mas sabe o que acontecia? Vinha um leão e eu derrubava. Da mesma maneira que Deus me deu o urso e o leão, Ele vai me dar esse gigante. Preste atenção. O problema não é o gigante se levantar, porque em algum momento vai levantar um gigante maior do que você pode imaginar e muito maior do que você. Isso não é o problema. O problema é a gente não ter experiência com Deus suficiente para ter fé e acreditar que o mesmo Deus que derruba o gigante, Ele também pode me usar. Você consegue entender? Então, Davi, ele tinha experiência. Como assim, Saul? Ei, eu não tenho medo, sabe por quê? Porque eu já ouvi a Deus. E aí, às vezes, Satanás, ele tenta nos parar, trazendo isso. Será que Deus realmente te chamou, Evelyn? Ei, Cássio, será que Deus realmente te chamou? Quem é você? Deixa eu te falar uma coisa, Deus te chamou para um propósito. Ele te marcou para um destino. E Ele te chamou para coisas muito maiores do que você pode ver nesse momento. Mas pastor, como é que eu faço para acreditar? Crescer para dentro. Porque nesse processo os vozes vão se levantar. Como é o nome do rapaz que eu vou casar? Como é o nome mesmo? Gabriel, você tem quantos anos? 25. Está na idade, viu, gente? 25 anos, está maduro. Aí vai chegar alguém, quem é você? Se você fosse mais velho, se você fosse mais nova, Lidiane, olha a sua família. Não tem nenhum profeta na tua casa e você quer ser pastor. Não tem nem crente na sua casa e você quer ser pastor. Nem sua família acredita em você. Qual é a sua tentativa hoje? A tentativa 30. É a 33ª vez que você tenta. E novamente eu quero te lembrar que nas outras 33 vezes não deu certo. Deixa eu falar uma coisa. Não importa o que esteja acontecendo. Se a sua paixão por Jesus for grande o suficiente para você e para o seu secreto, e amá-lo acima de todas as coisas, eu te garanto, o resto é com Ele. Ele vai fazer o que Ele prometeu. O que falta não é fidelidade de Deus. O que falta é comprometimento da nossa parte, para que a gente possa ouvir a Deus. Porque orar pela vontade de Deus é diferente de orar pela minha vontade. O problema é que muitas vezes nós oramos pela nossa vontade, achando que é a vontade de Deus, e é no secreto que Jesus quer revelar a vontade dEle. Gente, eu estava até conversando com o Lucas Paulo. Minha esposa perdeu, eu pregava, eu tinha um culto lá na Poema, que eu pregava na quarta. A gente tem a notícia, perdemos o bebê numa segunda. Eu escrevo essa mensagem na terça. E quando eu fui escrever essa mensagem, gente, meu pai estava na UTI, sabe? Eu tinha acabado de perder minha 3ª gestação. Eu nem lembrava disso. Eu peguei, antes de vir para cá, eu perguntei, Jesus, o que é que eu vou pregar? Aí Jesus me lembrou dessa mensagem, me trouxe até aqui. E aí quando eu fui ver assim, eu me lembro que eu fui pregar e eu escrevi isso aqui. E o que é que você fica pensando? Será que Deus vai fazer? Será que não é melhor outro caminho? Será que Ele realmente me prometeu? E embaixo eu botei assim, porque meu pai está na UTI. Minha esposa acabou de perder o 3º bebê.
Será que é verdade mesmo? Será que eu não me confundi? Aí eu botei bem grande: não, não, não. Antes de ser formado no ventre da minha mãe, Ele já me conhecia. Ele já tinha um plano. E Ele vai fazer coisas na minha vida como eu nunca vi antes. Não à toa Ele me trouxe para essa mensagem hoje, porque hoje pela manhã eu voltei à minha antiga igreja, que eu mais chorei, mas que eu também mais fui amado. E se durante muito tempo eu chorei naquela igreja, hoje foi o dia de eu apresentar o meu filho, porque aquele Deus que promete, Ele é fiel para cumprir. Xerere cantará. Xerere cantará. Que nos falte tudo, mas não nos falte secreto, porque no momento mais difícil da nossa vida, só restará uma coisa. Eu me lembro que quando meu pai morreu, faltava um mês para eu ir para Maceió, cara. E o meu pastor ligou para mim e perguntou assim: Samuel, você vai mesmo? Eu me lembro que eu olhei para ele e disse assim: Leandro, minha esposa não está bem? Eu estou achando que ela está com depressão, não sabia que ela tinha depressão ainda. E depois esse outro lado, eu conto depois em outra ministração, se o Lucas me chamar de novo, que é outro milagre. Rapaz, eu fui amassado por Deus, você não tem noção, viu? E o Leandro disse assim: cara, você tem certeza que você vai? Porque a porrada foi grande, né? Foi a terceira gestação. Você perdeu seu pai. E eu me lembro que eu olhei para o Leandro e disse assim: Leandro, posso te falar uma coisa? Se tu me disser que não é para eu ir em Maceió, eu te garanto que eu não vou, porque eu acredito em você como meu pastor, eu quero fazer tudo em concordância. Mas deixa eu te pedir uma coisa, Leandro, eu não tenho mais os meus bebês, eu não tenho mais o meu pai, eu não sei como está minha esposa. A única coisa que eu tenho hoje é uma palavra de Deus mandando eu ir para Maceió. E eu sei que eu não tenho condições espirituais, psicológicas, emocionais. Eu não sei nem se eu tenho fé para começar uma igreja. Mas uma coisa eu te garanto, uma palavra eu sei que eu tenho, porque eu ouvi do Senhor. É por isso que Ele quer te levar para esse local de secreto, porque em muitos momentos, cara, você não vai ter nada, mas se perder tudo, mas se você ainda tiver uma palavra de Deus, você tem tudo, porque quem tem uma promessa de Deus, tem tudo. E você vai entender que você não precisa de nada, de ninguém. Você não precisa que alguém te indique. Você não precisa que alguém olhe tua música. Você não precisa que alguém olhe a sua mensagem. Porque quando você tiver Deus no seu secreto, você vai entender, isso é suficiente. Então se eu tenho Deus, eu tenho tudo. Então está na hora de calar essas vozes que tanto mente para você, porque você nunca acreditará na verdade de Deus enquanto continuar ouvindo as mentiras de Satanás. Aí a pessoa quer acreditar na verdade se fica ouvindo mentira do diabo, irmão. Verdade e mentira são incompatíveis. Eu posso falar uma coisa para você? Olha para cá. O que Deus falou é mais real do que você vê. Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos ver, mas as maiores coisas que nós vamos viver, nós vamos ver pela fé. Então, por mais que a gente não veja, nós cremos. E quando eu estava naquele momento escrevendo essa mensagem, eu não via saída, mas eu cria que existia um Deus muito maior, que me chamou para um destino, que me marcou com uma promessa. Você já imaginou se Davi ouvisse as mentiras sobre ele? Eliabe olhou e disse assim: você é um presunçoso, você quer aparecer.
A pior coisa que pode acontecer, gente, é quem para o projeto de Deus por causa de crítica. Sabe por quê? Porque quando você para por causa de crítica, você mostra que a sua fé não estava baseada em Deus, mas na sua aprovação pessoal. Deixa eu te falar uma coisa, a aprovação pessoal não define o que Deus quer, felicidade não define o que Deus quer, porque se felicidade definisse o que Deus quer, irmão, eu estava lascado, sabe por quê? Porque durante 2 anos da minha vida eu só fiz chorar. Só não mudou uma coisa, eu sei em quem tenho crido. Sabe o que ele pode dizer para vocês? Eu fui para o Ceará enterrar meu pai. Eu acho que foi o dia mais difícil da minha vida, cara. Isso me marcou tanto que eu evito até falar sobre isso. Tem vários meses que eu tenho corrido até da minha terapeuta, porque eu não quero falar desse processo com meu pai, sabe? Dói muito ainda. Eu me lembro que, cara, a gente tinha perdido o 3º bebê. Meu pai tinha morrido. Eu voltei para casa com a Fabíola, destruída, eu e ela. Eu não sabia quem estava mais destruído, quem estava com os olhos mais vermelhos, quem estava mais derrubado. E eu me lembro que nesse dia nós entramos em casa. Nós pegamos o pão, demos graça, partimos, pegamos o vinho, demos graças, bebemos do sangue da nova aliança e cantamos, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Jesus, o meu estado hoje é que eu não tenho condição, mas porque o Senhor está vivo, eu continuo crendo. Naquele momento só tinha uma palavra, querido, mas quem tem uma palavra de Deus tem tudo. É por isso que eu não ouvia o que as pessoas falavam. Você já imaginou se Davi ouvisse Golias? Você vem a mim, você acha que eu sou um cachorro para vir com pedras e pau? Cara, a situação de Davi era tão crítica que Davi foi esquecido pela própria família. Samuel vai na casa de Davi, ungiu o novo rei de Israel. Ele olha para Jessé, chama teus filhos. Jessé chama todo mundo, menos um. Menos um. Aí ele começa a ver Eliabe, ele olha Eliabe e diz assim: esse aí é bom, grandão, bonitão, forte. Aí Deus fala assim: ei Eliabe, eu não olho como o homem vê. Você vê como Deus sabe tudo, que no capítulo seguinte estava lá Eliabe com inveja, chamando de Davi de presunçoso, porque Eliabe seria o típico rei que lançaria lanças como Davi, como Saul, perdão, enquanto Saul lançava lança, Davi lançava salmos. Olha o tipo de rei que Davi era. Ele diz: Davi era um rei, é alguém segundo o meu coração, é alguém que quando é perseguido não lança lança, lança salmos. E aí, começa a chamar todo mundo, sabe que é o único que não chama? Davi. E aí, Samuel olha e diz assim: cadê Jessé? Acabaram-se os mancebos, não tem mais jovem. Aí Davi olha e diz assim, Jessé olha e diz assim: não, ainda tem um mais novo que está cuidando das ovelhas. Não chama Davi pelo nome, ainda chama da função. Gente, não aceite ninguém te chamar da sua função, porque você não é o que você faz, você é quem Deus diz que você é. Você não precisa fazer para ser amado. As pessoas quando chegam lá na igreja, a primeira coisa que eu digo: eu canto. Não diga que você canta, diga que você é filho, porque se você for filho, você canta, você prega, você fala aquilo que Deus quer. É o diabo que quer nos chamar a nossa função. Para quê? Para quando mudar a função, você achar que você não tem mais finalidade. Ei, Davi podia mudar de função, mas ele não mudava o coração, que era de adorador. Então Davi foi esquecido pela família. Aí Samuel olha: tá bom, tem mais. Aí manda chamar.
porque era no secreto que ele estava sendo gerado. Então, Davi estava esquecido para os homens, mas para Deus ele nunca foi esquecido, ele estava escondido. Esquecido pelos homens, mas escondido por Deus. E esse é o local que eu quero estar. Eu quero estar escondido em Deus. E por último, para finalizar, gente, aqui lá na igreja a gente tem isso. Quando a gente diz assim, para finalizar, o pessoal faz vamos testar aqui para vocês verem. Gente, por último, para finalizar, aí sempre que o Lucas Paulo fala isso, vocês fazem viu? É muito bom, gente. Mas é porque eu tenho que finalizar, pessoal. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu quero te lembrar que Deus quer te aprovar no secreto, Ele quer criar raízes, Ele quer calar as vozes para que você saiba o que Ele faça. Mas olha para cá, isso é muito importante, não se apresse. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, não se apresse. Eu quero que você note uma coisa. Quando Samuel chegava no local, todo mundo ficava sabendo. É impossível um profeta chegar no local e não ficar sabendo. Davi possivelmente sabia que Samuel estava ali. Davi foi até Samuel? Sabe por quê? Porque ele preferiu esperar. Eu quero que você entenda uma coisa. Chamar a atenção das pessoas não é importante. Chamar a atenção de Deus sim, é importante. Davi não quis chamar a atenção de Samuel, que era o profeta da nação, sabe por quê? Porque ele estava ocupado chamando a atenção de Deus. Davi não gastava tempo tentando chamar a atenção das pessoas, ele chamava a atenção de Deus. E sabe o que era curioso? Não era Davi que falava sobre ele. Preste atenção. Tem mais filho, Samuel? Não, tem. Perdão, errei, gente. Aqui. É o tempo. Eita, 35 segundos. Tem mais 10 minutos, gente. Amém? Então, Saul não. Jessé olha para Samuel. Tem filho. Aí Samuel olha assim, manda chamar. Quando todo mundo esqueceu de Davi, até o próprio pai, chegou a hora predileta de Deus, a hora que Deus decide apresentar. Não foi Samuel que apresentou Davi, não foi Jessé que apresentou Davi, não foram as pessoas que apresentaram Davi, foi Deus que mandou chamar. Teve um momento que Samuel olhou assim, aí Deus, o que é que eu faço? Aí Deus, tem mais. O que é que eu faço? E aí Jessé, tem mais? Tem. Pois manda chamar, que Deus manda dizer que a gente não senta para comer enquanto ele não chegar. Você sabe qual é o seu problema? É porque muitas vezes você insiste em se apresentar, em chamar a atenção das pessoas, e chamar a atenção das pessoas não é importante. Chamar a atenção de Deus, isso sim é importante. Tem gente aí? Tem. Porque você precisa entender uma coisa, a porta que você abre, você precisa fazer força para manter aberta. Mas a porta que Deus abre, você só precisa fluir. Porque quando Deus se posiciona, Ele te sustenta. E aí, manda chamar, Deus apresenta. E é por isso, gente, que muitas pessoas ficam mudando de igreja. Por quê? Porque elas estão mais interessadas nas pessoas, na estrutura, nas oportunidades, e não no que Deus falou. E esse é o nosso problema. Muitas vezes nós insistimos em abrir as nossas próprias portas, quando melhor que a porta que a gente abre, a porta que Deus abre. Quando Davi não foi chamado, Deus apresentou.
Eu tenho um cara na minha igreja, que um dia eu cheguei para ele e disse assim, mano, posso te dar uma real para você? Ele pode. Eu disse assim, cara, você é um dos caras mais servos que eu conheço. Cara, o seu coração de servo é muito lindo. Cara, você é um cara puro, você é um cara incrível, você é um bom marido. Você é um dos melhores caras que eu conheço, irmão. Só existe um problema. E ele, qual? Eu olhei para ele e disse assim, você é Davi correndo até a caravana de Samuel. Eu disse a ele, cara, não corre até a caravana de Samuel. Espera Deus te chamar. Não corre. Porque o melhor tempo não é o seu, é o de Deus. Se Deus não te apresentou é porque Ele quer continuar te escondendo. Porque ainda tem coisas que precisa ser gerado aí dentro. Só que a gente insiste, cara, em tentar apressar as coisas. Sabe qual é o melhor exemplo disso? Teve um cara que Deus teve muita misericórdia dele. Estava lá José na prisão, interpreta o sonho do padeiro, do copeiro. Aí ele diz que o padeiro vai morrer e o copeiro vai viver. Aí ele olha para o copeiro e diz assim, ei, você vai voltar para o palácio. Quando tu estiver com o faraó, lembra de mim. Fala que eu fui injustiçado. Aí a Bíblia diz que o copeiro esqueceu de José. O copeiro esquecer de José foi o maior presente que Deus podia ter dado. Sabe por quê? Porque se o copeiro fala de José para Faraó, nas circunstâncias que José queria, sabe o que José teria feito? José teria virado copeiro. Ele chegava para Faraó e disse assim, ó, mano, tem um cara lá injustiçado, me ajuda aí, ele me ajudou. Então traz ele para ser copeiro para você. Mas a Bíblia diz que o copeiro esqueceu. Até que teve um dia que Faraó sonhou, irmão. E ninguém sabia dizer. Aí o copeiro lembrou, na hora certa, no tempo de Deus. E quando o copeiro lembra no tempo de Deus, ele não chega para dizer, tem um cara injustiçado. Ele chega para Faraó e diz assim, Faraó, eu sei que ninguém está interpretando, mas quando eu estava na prisão, eu tive um sonho, o padeiro teve um sonho, ninguém sabia, mas teve um cara que interpretou, e da maneira que ele disse, aconteceu. Aí Faraó olha e diz assim, traga esse cara. E aí quando José chega, José não chega no tempo do copeiro, José chega no tempo de Deus. Faraó conta o sonho, José interpreta. Aí Faraó, José não precisa dizer nada, é Faraó que olha e diz assim, eu não vejo ninguém melhor do que você, eu vejo que a sabedoria do Deus Altíssimo está sobre você. A partir de hoje você será governador. Por quê? Porque no tempo de Deus, irmão, Deus está dizendo para você hoje, ei, não tenta abrir a porta, mas me busca. Sabe o que eu acho mais interessante? É que quando Samuel unge Davi, Samuel chega, Davi é apresentado, e quando Samuel unge Davi, sabe o que Davi faz? Davi volta para o pasto. Davi não pega a promessa e diz assim para os irmãos, agora vou ser rei, eu não quero mais saber de você. Davi recebe a promessa e volta para o pasto. Sabe por quê? Porque você precisa entender que o secreto sempre vem antes da plataforma. O secreto, ele sempre vem antes da plataforma. E a pior coisa que a gente pode acontecer comigo e com você é estar na plataforma sem Deus. É estar na plataforma sem uma mensagem. É estar na plataforma sem algo para derramar. E a grande questão, gente, não é enxergar Deus dentro de uma igreja linda dessa lotada, mas é continuar com a mesma paixão quando você chegar na sua casa.
O pastor Lucas pode até não ter me percebido. Eu nem me arrumo direito. Foi boa, não foi isso aí? Eu uso gola polo. Eu vou pro racha de sapatilha. Jogar futebol para pelada, que lá é racha, né? Ele pode até não ter me percebido, mas eu não estou na Unite para chamar a atenção do pastor Lucas. Eu estou na Unite porque eu ouvi a Deus. E na hora certa Ele vai fazer. E na hora certa Ele vai falar. Você precisa entender uma coisa: o Senhor é mestre e nós somos alunos. Então não tente apressar o tempo de Deus. Deus, Ele te quer no secreto. Feche seus olhos.